Muito mais do que um clássico dentro de campo, o Fla-Flu ganhou vida própria e se tornou um símbolo do futebol brasileiro. A mística saiu das arquibancadas e ganhou lugar nos livros, nas artes cênicas e até na música. É isso que Felipe Auí vai nos contar na segunda reportagem da série Fla-Flu 100 anos. Pensava na Guiomar pra ser o meu meio amador. Nosso amor era um Maracanã em dia de Fla-Flu. Qual a diferença entre um bom jogador e um craque? Entre um gol bonito e um gol de placa? E entre um jogo de rivais da mesma cidade e um clássico eterno? Se nós tivéssemos que eleger um clássico do futebol brasileiro, de todos os tempos, em todos os estados, nada seria parecido com o que representou o Fla-Flu como emoção chegando ao ponto extremo. E quando você entra, aqueles fogos, aquelas bandeiras, as coisas, até o pó de arroz do Fluminense, do Flamengo, a bandeira, aquilo é uma coisa que o jogador de futebol, ele entra, ele só começa a jogar depois de 5 minutos. É o embate de dois mitos, dois gigantes que, como são pai e filho, evidentemente tem toda uma cadeia mítica que envolve e que evolui para uma disputa acirradíssima. As teorias são muitas, mas ninguém ainda conseguiu explicar muito bem essa relação tão intensa entre o Flamengo e o Fluminense. Pai e filho, irmão mais velho e irmão mais novo, inimigos íntimos. Olha, até hoje foram os nossos artistas os que chegaram mais perto de entender a grandeza desse clássico. Pelo comando do ataque, atenção, invadiu a área, penalidade máxima, pênalti legítimo. Você é locutor fajuto. Foi pênalti sim. Repita. Foi pênalti. O jornalista Mário Filho já havia consagrado a expressão Fla-Flu na imprensa carioca quando seu irmão, Nelson Rodrigues, percebeu que aquela não era uma rivalidade qualquer. Tricolor fanático, o escritor e dramaturgo comparou os clubes aos irmãos Karamazov, os conflituosos personagens da obra-prima de Dostoiévski. E ele dizia isso por conta exatamente do cisma, do rompimento do jogador, e porque o primeiro jogo entre um titular contra 10 titulares na camisa do Flamengo e um titular do time campeão do Fluminense, com a camisa do Fluminense, o Fluminense ganhou de 3-2. Ali o velho eterniza a rivalidade que existe até hoje. Eterniza também personagens que marcariam a crônica esportiva. O Sobrenatural de Almeida nasceu no Fla-Flu, quando o Marco Mendonça pegou um pênalti batido pelo jogador do Flamengo, pegou o rebote, pegou o outro rebote, e depois o Fluminense ganhou com um gol de Bach. E no gol de Bach, o velho dizia: eu não sei qual mais formidável, se é a euforia tricolor ou se o silêncio rubro-negro. Em certos clássicos, cada adversário arrisca o passado, o presente e o futuro. Precisamos pensar nos títulos já possuídos. Ai do clube que não cultiva santas nostalgias. Com os torcedores de hoje e os fantasmas de velhíssimos triunfos, ganharemos o mais dramático Fla-Flu de todos os tempos. Na época, o escritor José Lins do Rego fazia o contraponto do lado rubro-negro. Todos os 70 mil espectadores que enchem um Fla-Flu se parecem, sofrem as mesmas reações, jogam os mesmos insultos, dão os mesmos gritos. Fico no meio de todos e os sinto como irmãos, nas vitórias e nas derrotas. Quando ele encontrava o Nelson Rodrigues, e eles andaram juntos em algumas redações, e eu me lembro disso, eles tinham altercações, assim, às vezes bastante violentas. Se fosse Fla-Flu, então, era briga na certa, porque com a paixão que eles punham nas coisas que escreviam e principalmente nas coisas que diziam. Os clássicos com o Fluminense eram os favoritos de Zé Lins. Isso
presidia assim seu fanatismo, não é? Mas não podia ver Fluminense, pó de arroz para ele. Mas tanto Nelson como Zé Lins reconheciam que um clube não seria o mesmo sem o outro. Autor dos hinos de Fla-Flu, Lamartine Babo também pensava assim. Tanto que eternizou o clássico no hino rubro-negro. O tricolor Chico Buarque deu a sua versão do Fla-Flu anos depois, quando o compositor rubro-negro Ciro Monteiro deu uma camisa do Flamengo de presente para a filha mais velha do amigo. Mas para o negro um pano rubro-negro é presente de grego, de um bom irmão. Nós separados nas arquibancadas temos sido tão chegados na desolação. Samba epistolar em forma de carta, intitulado Ilustríssimo Senhor Ciro Monteiro, ou Receita para Virar Casaca de Neném. Ele começa, Ilustríssimo Senhor Ciro Monteiro, meu chapéu te tiro, muito humildemente. E as tantas disse, mas não me vale jogar um pano vermelho na minha filha, porque isso não é um gentil presente. Tem outros clássicos, Bavi, né, Grenal, mas o Fla-Flu tem um charme, né? O rubro-negro Arlindo Cruz traduziu esse charme num outro samba, que escreveu com o parceiro tricolor Franco, já falecido. Mais uma prova que Flamengo e Fluminense sempre foram melhores juntos que separados. E dia de Fla-Flu, pra começar, me dava bola o tempo todo sem parar. Me deixava louco pra cruzar, toma lá da cá, matava no peito, descia pra coxa, tocava no meio, goleio e gol. O jogo só podia empatar, pois é. Que eles são inimigos, são adversários, são amigos, são irmãos. Os irmãos Karamazov. Assim é Fla e Flu. Assim é Flu e Fla, como o velho gostava de dizer, Fluminense e Flamengo. Me parou, me derrubou. Foi dizendo que aguiou comigo, sempre pichotou. Aí eu te fiz de juiz, apontei teu nariz e xinguei tua mãe. O coro da turma da geral, atenta repetiu. Te peguei de pileira, te dando rasteira, rachei só pra dividir. A galera inteira gritou,